Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui em mais um podcast desse congresso, que é o maior congresso para pacientes do Brasil, quiçá do mundo. A gente está no 11º TJCC e o tema desse podcast aqui é a espiritualidade. Como é que a espiritualidade pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes na prática? E aqui a gente vai falar, gente, de uma forma leve, na vida prática, independente de religião, porque a gente sabe que a espiritualidade vai muito além da religião. Todos nós somos espíritos, né, vivendo uma experiência material. E aqui eu estou com duas convidadas ilustres, né? Eu estou com a doutora Caterine Moura, que é a CEO do movimento, né, TJCC. A doutora Caterine, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, depois de que Merula criou tudo isso. E aqui a gente está com a Vânia Castanheira, que vai contar também como que ela utiliza a espiritualidade no dia a dia, como é que ela utilizou durante o tratamento dela. Quero começar com a doutora Caterine, falando um pouquinho da espiritualidade no movimento, porque para esse movimento crescer assim, e a gente conhecendo a Merula como a gente conheceu, que era aquele ser espiritual, eu tenho certeza que a espiritualidade nesse movimento está desde o início, eu não tenho dúvidas. Totalmente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês duas e com vocês que nos escutam. Para mim é uma honra ser a líder do movimento e continuar da melhor forma possível esse legado, né, da Merula. E Merula era muito espiritualizada, a gente se conectou também nisso, a gente se reconheceu de alguma forma especial, né, sentimos para além da conexão, acho que um senso de propósito compartilhado. E foi uma alegria quando eu decidi aceitar esse presente, né? Quando me perguntam, eu sempre falo que é um presente. E você falou algo interessante, eu realmente acredito que esse movimento não poderia existir só por uma boa ideia, que foi uma boa ideia, ou só pela junção de pessoas que têm vontade de transformar ou ajudar o próximo. Tem que ter algo mais. E o algo mais, a Merula sempre me dizia, doutora, a espiritualidade arruma tudo. Ao final tudo dará certo, não fique ansiosa. Confia, ela falava muito assim, confia. E eu aprendi a confiar, né? Não só aqui no ambiente profissional, mas também na minha vida pessoal, né? E, sobretudo, quando a gente lida com tantas vidas, tantas pessoas que estão nesse processo de adoecimento, que não deixa de ser um sofrimento, né? Depois eu acho que a gente vai aprofundar aqui o bate-papo. E a gente precisa ter essa preocupação, né? De como reconhecer esse momento na vida do outro, do paciente oncológico, como que a gente pode conectar numa outra dimensão, né, unir pensamentos e energias positivas, elevar também os pensamentos para sair dessa visão reduzida sobre o processo de saúde e doença, enfim. Então eu tenho aprendido bastante nesses anos aqui, e também tenho aprendido na minha casa. Eu tenho dois grandes exemplos que me influenciam muito e sempre me ensinaram sobre espiritualidade na vida, espiritualidade na minha profissão, né, como médica, que agora eu estou aqui, mas antes eu era médica assistencial e sempre procurei, né, no máximo do meu conhecimento e possibilidade, entender também esta dimensão do outro que eu estava cuidando. E eu penso que isso é essencial, acredito que vocês duas também, por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Eu posso fazer um Pode. adendo aqui? Primeiro se apresenta, só para o pessoal saber quem está falando. Quem sou eu? Ok, eu sou Vânia Castanheira. Eu tive câncer de mama em 2013. Eu sou medical coach e de medicina do estilo de vida, mentora de saúde integral, especialista em neurociências do comportamento. Então, eu trabalho já... O câncer foi espiritual para mim. O câncer foi espiritual para mim. Ele me colocou num caminho espiritual, digamos assim, de me conectar comigo novamente, ou pela primeira vez, talvez, eu me conhecer ou me entender e me fazer as perguntas certas, né? Para que é que eu estou aqui? Com quem é que eu quero estar aqui? Para onde é que eu quero ir? Com quem eu quero ir? E ir me conectando e fazendo essas escolhas através da minha essência.
E eu estava ouvindo aqui a doutora Caterine falar, e na neurociência existe uma explicação que existe a espiritualidade vertical e a espiritualidade horizontal. A espiritualidade vertical é com aquilo que a gente acredita, não é? Algo maior do que nós, não é? Que a gente se conecta com essa espiritualidade através da oração, através de meditação, não é? De cada um faz as suas práticas. E existe a espiritualidade horizontal, que é essa que nós praticamos aqui, que é aquela onde a gente coloca a compaixão, o cuidado com os outros, onde a gente aplica os nossos valores, as nossas crenças, e a gente se comunica com a natureza, com as pessoas, são as conexões. E isso que a Merula criou, e que estamos aqui com milhares de pessoas, todos os anos, né, e cada vez mais, eu fico toda arrepiada porque tenho um carinho especial por esse evento, um carinho assim enorme. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. E eu estava aqui pensando, né, agora quando terminar o evento, que eu vou para casa, e são umas horinhas de trânsito, e como vou nutrida com isso? Né? Se eu perdi 2 meses de vida ao chegar em São Paulo, com o trânsito todo que peguei, quando cheguei, eu vou sair aqui com 10 anos, não digo 10 anos, mas 10 meses a mais, né, digamos assim, de nutrição, por conta dessa espiritualidade, o potinho da espiritualidade preenchido. Né? Então eu estava ouvindo a doutora falar, eu sei, isso é espiritualidade. É espiritualidade horizontal. E a espiritualidade está muito ligada à ciência. Já existem estudos comprovando o efeito positivo da espiritualidade nos nossos hormônios, né? Porque quando a pessoa está ligada a um ser maior, e aqui não tem nomes, é o amor, né? Esse ser maior, que é a centelha divina que todo mundo tem, né? Todo mundo pode nutrir essa centelha divina. Quando a gente começa a nutrir isso, os nossos hormônios mudam. Então você vai ter os hormônios da felicidade, serotonina, ocitocina, redução de hormônios de estresse. O tratamento, né, vai ser melhor, vai ter menos efeito colateral. Você vai ter mais resiliência para lutar. Então, tudo vai ser diferente. E a gente vê esse movimento espiritual aqui, porque a gente vê, gente, onde é que a gente encontra milhares de pacientes que se encontram com médicos e que são pessoas que têm um amor pela vida absurdo, né? Então, será que se não tivesse em frente a uma doença ameaçadora da vida, você teria encontrado o seu propósito? Será que se Merula não tivesse entrado no seu caminho, ou depois eu vou perguntar do seu pai também, que eu ouvi sua palestra, ou se você não tivesse tido a experiência com seu pai de 5 cânceres, você estaria nesse caminho? Então isso que eu quero perguntar para vocês agora, sobre o propósito de vocês e como é que a espiritualidade levou vocês para esse propósito. Vou começar então, posso? Olha, eu acho que eu sempre me interessei, obviamente, pelo cuidado ao próximo. Eu sempre quis ser médica, né? Eu tomei essa decisão com 4, 5 anos, eu lembro exatamente o dia que foi e como foi. Tracei esse objetivo e fiz por amor, por vontade de ajudar, é do meu ser, né? Mas isso é uma coisa, entender o propósito e aceitar o propósito e exercer o propósito é outra. Pois bem, então eu segui minha vida, né, sempre na área da saúde, passei por muitos momentos fantásticos na assistência, na gestão, enfim, eu tenho 20 e poucos anos aí de estrada, mas não foi nada disso que me fez entender o propósito. Eu entendi o meu propósito de vida depois de passar por algumas situações, talvez de desequilíbrio emocional, teve o efeito 40 também, não vou negar. Né? Que você faz 40, tudo muda, gente. Vem um negócio, assim, você faz uma inflexão, começa a pensar um monte de coisa que você não pensava antes. Uma coisa esquisita. Não sei nem para que tem isso, mas tá bom. Então, juntou um momento, né, desafios pessoais, um certo desequilíbrio emocional, os 40 anos e uma trajetória de vida, que eu sempre aprendi muito com a história dos outros. Eu venho de uma família enorme, gigantesca, portuguesa, e nós perdemos muitos membros para o câncer, né? Então, todos os meus tios e tias, por parte de pai, morreram de câncer. Minha avó, meu avô, por aí vai. Então, acho que isso tudo juntou e um dia eu estava olhando para um lago lá em Brasília e eu joguei para o universo. Sabe assim, quando você tem a sensação que a vida está te batendo um pouco? Todo mundo passa dificuldade, né?
ou cai do cavalo, ou faz um plano que não vai para frente, eu sei lá, aquelas coisas do coração. Bom, aí eu estava com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. Eu joguei assim para o universo, falei assim, bom, eu quero viver uma vida plena, ajudando ao próximo, tentando fazer mais diferença na vida das pessoas do que eu faço hoje, naquele momento lá. Mas eu gostaria muito, muito de ter esse encontro, né, de poder juntar o trabalho que eu gosto de fazer com um propósito que eu quero ter, né? Porque você pode até reconhecer um propósito, mas nem sempre você tem meios para viver o propósito. E eu joguei essas palavras para o universo num dia lá que eu estava meio mordida, sabe? Pois, poucos dias depois, tocou meu telefone. Foi assim. Não foi nem uma semana, não me lembro agora quantos dias, mas pouco tempo depois tocou meu telefone e era esse convite. E assim comecei o namoro, uma aproximação com a Brale, com a Merula e tudo mais, e tivemos um encontro realmente muito especial. É um encontro, nunca passei por um processo de entrevista de seleção tão antiprofissional. No seguinte sentido, explico, ela já conhecia meu currículo, já tinha passado por várias fases, né, como CEO, vocês imaginam que é um processo, né, não é rapidinho. Então ela não estava interessada em nada disso. Ela já falava, doutora, eu já sei aí o seu currículo, isso tudo. Eu quero saber o seguinte, quem é você? Da onde você vem? Se você tem fé, e o que você quer fazer da sua vida? Fácil responder, hein? Perguntas espirituais. Exatamente isso. Exato. Então, quando eu recebi essas perguntas, eu senti que era algo diferente. Eu falei, olha, acho que aí eu vou conseguir juntar Caterine Pessoa, meu propósito como pessoa, como profissional e exercer isso na minha vida, né? Então, assim foi. Para mim, você começou aqui o nosso bate-papo falando que espiritualidade transcende religiosidade, né? Concordo. E para mim, a espiritualidade é um meio para o equilíbrio também. O equilíbrio emocional, o equilíbrio de tantas vivências que a gente tem, equilíbrio energético, né? Por que não? Então, espero que as pessoas vejam isso como um benefício, né? Não só para a saúde, olhando para a doença, processo de adoecimento, mas como a vida como um todo. Quem que não está buscando equilíbrio, gente? Fala para mim. O grande desafio da vida é o equilíbrio. Eu costumo dizer sempre isso. A pessoa quer mudar, por exemplo, vai mudar um estilo de vida. Né? Uma coisa, começando pelo básico dos básicos, não é? Exercício físico e alimentação. E a pessoa quer ir, de repente, virar maratonista. Né? Começa a ir 2 horas por dia na academia, né? Vem do nada pro todo. Sim. Começa a fazer imensas restrições alimentares. E o que é que isso acontece? O tanto que você vai para cá é uma das leis universais, né? O princípio do ritmo. E quando você vai para cá, depois você precisa ir para cá para compensar. Né? Todo o excesso esconde uma falta e assim que sai do excesso, vai para a falta. E a falta para o excesso. Né? Então, o grande desafio é a gente conseguir se encontrar num equilíbrio, sem ir tanto para cá ou ir tanto para lá. Eu acredito que o grande desafio da vida é o equilíbrio, em todas as áreas da nossa vida. E por que não o câncer ser um propulsor para a gente se conectar com a gente? Com certeza. Então, o câncer é algo que eu não desejo a ninguém, não desejo, olhando assim para essa, gostaria de ter de novo, assim, não é isso, mas ele foi um propulsor de conexão com a vida comigo. Não é você acha que ele te conectou ao seu propósito? E voltando lá atrás, se você falasse a Vânia, quem seria a Vânia hoje, né, sem o câncer? Você escolheria passar por tudo de novo para ter essa jornada espiritual que você teve com essa experiência? Sim, mas em tudo na minha vida, porque eu acho que quem eu sou hoje é um reflexo das experiências que eu tive. Eu fiz as melhores escolhas que eu poderia ter feito com a pessoa que eu era naqueles momentos. Sim. Então, com o câncer não foi diferente. No próprio dia que eu recebi o diagnóstico, porque eu não levei tanto a sério, eu tinha feito uma biópsia, mas aí eu fui para a Bahia de férias, ainda bem que eu fui. E aí fui para a Bahia de férias, quando eu voltei, eu estava com burnout, tinha 31 anos, eu estava com burnout. E quando eu voltei, fui trabalhar, lógico, vou pegar o exame para quê? No final do dia, meu marido ia passar lá perto da clínica, pega você o exame para mim, por favor. E ele pegou o exame, 5 da tarde, e abriu, e ele falou, amor, tem escrito aqui carcinoma ductal grau 2. Eu, nossa, que negócio esquisito, deixa eu abrir aqui para ver o que é. Coloquei no Google,
tô com câncer de mama. Espera aí que eu vou desligar e vou ligar para minha ginecologista e ver o que é que eu faço. E aí fui para ginecologista e eu, é câncer, não é? E ela, é câncer. E aí fui o caminho depois até casa, porque era final do dia, já não conseguia nenhum médico, nada, a não ser que eu tinha contato direto dela. E eu fui pensando, calma, está acontecendo na minha vida para alguma coisa. Para alguma coisa. Por que eu não? Por que eu não? Crianças têm, então, por que não eu? Melhor eu do que eu sei lidar. Eu vou lidar bem com isso. Melhor eu, com minha mãe, meu pai, eu vou lidar. Mas para quê? Para quê? Para quê? Sabe? Então, eu acho que a gente não tem um propósito na vida. Eu prefiro pensar assim, em vez de ter propósito de vida, eu propósito na vida, ou seja, que a gente vai tendo vários propósitos. E eu acho que são coisas que vão dando sentido à nossa vida. E eu acho que o câncer, ele teve uma mensagem positiva na minha vida. O meu corpo, ele não quis me agredir, fazer mal, ele não quis me matar. Eu nunca senti que ele queria me matar. Porque eu lembro de pensar e de me conectar comigo, eu vou morrer? Eu senti, eu vou morrer, porque diagnóstico de câncer, né, é aquilo que, isso, há 11 anos atrás ainda, eu vou morrer. Não, eu não sinto que eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Se eu não vou morrer, então para quê? Para que ele está vindo? Então começou ali um processo, né, de entendimento com o que o meu corpo estava querendo me dizer. E ao ponto de eu pensar assim, ok, então eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ter que descansar. Nossa, eu vou poder descansar, que bom. Aí eu pensei de novo, nossa, está tudo errado. Esse pensamento não está funcional. Como é que eu estou precisando de um atestado que me diga que eu posso descansar? Acabou sendo uma alavanca, né? Foi um propulsor. Funcionou isso. Exatamente. A olhar a sua vida talvez por outro aspecto, outro ângulo, né? Ela não tinha nada errado, assim, aparentemente, não é Pois nada, mas tinha de dentro para fora. Então, olha, eu não sei, meu pai costuma dizer, quando perguntam muito para ele sobre o câncer, como é superar o câncer, nossa, tantos, nossa, a família toda, né? Ele costuma dizer, tá tudo bem, o câncer é sempre uma oportunidade. Ele fala sempre isso. Eu falo, como assim, pai, uma oportunidade? Ou então ele fala, estou pronto para o próximo, como se diz, estou recuperado, sou pleno, tenho energia para qualquer desafio que venha. E aí eu perguntei para ele, falei, mas como assim uma oportunidade? Ele falou, uma oportunidade para tudo, para receber apoio, para se expressar, talvez que você, né, no caso dele que é bem reservado, para demonstrar afeto, para mudar, para dar um reset na vida, para fazer coisas que talvez antes eu não tenha tido tempo ou oportunidade. Também é uma oportunidade de olhar para dentro, né? Nada é por acaso, nada, isso eu tenho plena consciência. E por fim, ele sempre diz que é uma chance de evoluir como ser humano, né? Então, ele desde pequena, desde que eu era pequena, ele me falava uma coisa, olha, é preciso estar na fogueira às vezes, que a vida te põe na fogueira, mas a gente não pode se deixar queimar. Eu pensava, na minha cabeça eu pensava, bom, interessante, mas como assim, como eu não vou me queimar, né? E ele sempre me dizia, o pensamento é o fundamento. Eleve seus pensamentos, você pode tudo que você queira, superar qualquer coisa, né? Com um pensamento positivo, com uma atitude plena, consciente. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, né? Mas você pode fazer disso um outro processo, né? Há o tempo do sofrimento, há o tempo do choro, há o tempo da lamentação até, por que não? E depois há o tempo de reerguer-se, né? E acho que só a espiritualidade dá isso pra gente. Me desculpe quem está escutando em casa, eu sei que pai, mãe, tio, filhos, a rede de apoio, todo mundo importa. Mas existe uma solidão no processo do viver, no processo do adoecer, né? E só a gente, cada qual, consegue tirar dentro de si, talvez, essa conexão, né? Essa espiritualidade que vai ajudar nessa jornada, né? É o que eu acredito. Sim, plenamente. Acho que a gente já está quase caminhando para o final, mas lembrando que esse movimento é um movimento espiritual, que a gente já entendeu o propósito desse movimento. Sim. O que ele reúne mais de um tantas pessoas mais de um propósito. Há tantos anos e está cada vez maior. Lembrando um pouquinho do livro da Merula, A Coragem Está no Sangue, eu me lembro de estar aqui em 2022, onde ela autografava o livro e eu estava na fila. Não sabia, não imaginava que seria a última vez que eu a veria pessoalmente, e ela autografou o livro. E eu senti uma força tão grande, ela bateu no ombro e falou, filha,
eu já vivi a minha vida, não chora porque eu estava chorando, porque eu senti algo espiritual nela, de olhá-la, porque depois que eu li o livro, então eu fiquei admirada, ela tinha um prognóstico de 5 anos, de viver até 5 anos. Sim. Né? E ela falou, eu já vivi a minha vida, eu estou aqui, eu estou feliz. A gente pode ser tudo que a gente tem pelo nosso pensamento e essa força que nos nutre. Então, e no livro ela mostra esse exemplo. O que eu quero de mensagem deixar aqui também? Diagnóstico não é sentença de morte. Imagina se você, Vânia, tivesse achado que era, ou se o seu pai, em cada um dos 5 cânceres, a vida é todos os dias, a morte é só um dia. Né? Eu falo muito com os meus pacientes, o câncer cura muitas coisas que estavam guardadas, o câncer vai depurá-las de dentro para fora, coisas que você não faria se não tivesse essa oportunidade. Por isso que eu vejo claramente quando o seu pai fala dessa oportunidade, né? E uma das primeiras coisas que eu falo quando a paciente está no consultório, eu estou falando a paciente porque a maioria dos meus pacientes são mulheres, mas tem os pacientes também. Eu falo, a cura começa na sua mente. Você precisa acreditar. E quando não é possível curar o corpo, porque às vezes não é possível, mas curar a alma é sempre possível, né? Queria que vocês falassem as considerações finais. Por que vocês acham que a espiritualidade é importante para a vida? E para quem está vendo a gente aqui, quem ainda não participa do movimento, como é que a gente pode ajudar a sociedade nessa experiência que a gente tem? Só um comentário interessante aqui ao que você falou, doutora Vivian, que o título do meu primeiro livro foi lançado em 2014 no Brasil, em Portugal, e depois em 2017 aqui no Brasil de novo, é O Câncer Foi Minha Cura. Ele cura. No início, então, ali em 2013, 2014, quando eu falava isso, as pessoas não entendiam. Eu tive algumas mensagens de revolta até, mas depois, leia o livro. Depois de ler, entendi. É que no inglês se tem melhor essa palavra que é o healing, né? Se separa o cure e o healing, são duas coisas diferentes. O cure é cura física, não é? E o healing é essa cura integral, não é? Então, por isso é que eu gosto de falar até para as minhas clientes que a gente eu ajudo as mulheres a criarem uma rota de cura integral, é criar esse healing, independentemente se continua existindo uma doença diagnosticada ou não, porque a cura vai muito além da doença. Muito além. Então, isso é um tema que eu acho muito, muito necessário para a nossa vida, para a gente viver. Sem espiritualidade, a gente sobrevive, a gente não vive. A gente precisa da espiritualidade vertical, da espiritualidade horizontal. Se a pessoa leva essa espiritualidade vertical para a religiosidade ou não, tem a ver com as suas crenças, tudo bem. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em algo maior, a gente precisa acreditar em nós mesmos como seres humanos e como sociedade. E é isso que a gente tem aqui no TJCC. Sim. Que vocês criam, que é maravilhoso. Adorei. Eu não vou nem me estender, porque eu adorei a sua mensagem e estou de pleno acordo. Eu só queria deixar, assim, é um sentimento que eu tenho, né? Gostaria de passar para quem nos escuta. O câncer atropela a vida da pessoa, né? Ele passa pela vida da pessoa, mas não podemos de jeito nenhum permitir, né? Você que está em casa passando por essa jornada e está ouvindo, a gente não pode permitir que o câncer se transforme na vida da pessoa. Então, ele pode aparecer, ele pode trazer uma série de oportunidades de crescimento, de evolução, ele vai passar, né, ele vai impactar, sem sombra de dúvida, na vida do indivíduo, não tem jeito, mas ele não é o que somos. Somos muito mais do que uma doença que possamos ter, somos mais do que uma condição de saúde que nos atropela. Sim. A gente é um ser pleno, singular, magnífico, com muita energia interior, né, e muita capacidade de renovação e superação. Então, que possamos seguir juntos contra o câncer, pela saúde e pela uma saúde com mais espiritualidade, né? Juntos. Porque sozinho também não dá, não. E minhas palavras finais, né, aproveitando esse encerramento maravilhoso aqui que vocês já fizeram, né, quem estiver assistindo, quem for assistir, o câncer não é maior que você. Não é. Você é maior que o câncer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gratidão e muito obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.